Olá, estudantes do curso de Letras e Região. Sou o Robson Severo, petiano e estudante do curso de Letras, licenciatura em Português. E eu sou a Erika Gonzalez, estudante de Letras Língua Portuguesa, bacharelado e integrante do PET Letras. E hoje nós vamos conversar com a professora Suzana Cristina dos Reis. Vozes do 40A. A professora Suzana é graduada em Letras Português e Inglês pela UFSM, mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp e doutora em Letras pela UFSM junto com a Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos. Tem suas pesquisas voltadas para o ensino de língua à distância, Linguística Aplicada, Análise Crítica de Discurso e Tecnologias Educacionais no ensino de língua inglesa. Atualmente trabalha como professora associada no curso de Letras e como docente no programa de pós-graduação Mestrado Profissional de Tecnologias em Rede na UFSM. Também atua como líder no grupo de pesquisa CNPq, Núcleo de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem de Línguas à Distância, o NUPEAD, e como coordenadora no Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Línguas Online, o Labion, bem como também participa da coordenação administrativa e pedagógica do Laboratório de Línguas do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas, mais conhecido como DELEI. Então, professora, seja muito bem-vinda. Então, a gente acertou? É isso, basicamente? Basicamente o que tá no Lattes é isso aí. A gente tem uma primeira pergunta, que é se tu sabe hackear computadores. Não sei. Ainda não. Infelizmente não sei. Mas quando aprender, entra em contato que a gente quer. O meu letramento digital ainda não me permitiu hackear computadores. Mas eu tenho vontade de aprender, tenho muita vontade. Aí nessa semana, falando com relação ao Lattes, né, que vocês não mencionaram que eu tenho uma filha, né? E a filha não cabe do Lattes, não tá né? no Lattes. Não. E aí a minha filha gosta muito de jogar, né? Enfim, e ela disse assim, mãe, essa semana vai ter um ataque de hackers no jogo tal lá, que é no Adopt-me que ela joga, né? Aí eu disse, mas minha filha, os hackers não contam quando eles vão atacar. Aí, mas as crianças, né, hoje elas estão assim, então, né? Tudo que dizem pra elas acreditam, mas Sim. enfim, né? É uma coisa que eu gostaria mesmo de saber, mas não sei. Brincadeiras à parte, prof, agora a primeira pergunta mesmo, que eu queria fazer é, voltando, tipo, na época que tu tinha que escolher o curso, qual que tu ia fazer, a faculdade, a tua carreira, qual foi o motivo que te levou a escolher letras? Era, tipo, uma paixão antiga ou alguma coisa que surgiu no tempo? Foi surgindo sem nem tu perceber? Como é que foi o processo, assim? Foi ironia do destino mesmo. É que assim, sabe, eu, no tempo do ensino médio, eu me via com a intenção de fazer medicina. Eu gostava muito da parte de biologia. Não tinha atração nenhuma por letras e muito menos por inglês, né? Quando eu decidi fazer vestibular, a minha intenção era justamente vir para a área médica, enfim. Pra área da saúde, assim, então. E a área de saúde. E aí eu fiz o meu primeiro vestibular para farmácia, na verdade, porque eu venho de uma família muito simples, né? E meus pais acreditavam que a educação era o caminho, então a gente veio fazer vestibular, né? E claro que eu não tinha como apostar num primeiro momento numa medicina, né? Porque não tinha nem condições financeiras de pensar nisso. E aí eu tentei fazer farmácia, não consegui passar. Fiz outro vestibular no outro ano, não consegui de novo. E aí eu tava indo já pro meu terceiro vestibular, que na época era daqueles assim que tu tinha que fazer mais de quase 1000 pontos, sabe? Lá em 1990 pontos, tá? Só pra vocês terem ideia. É outro sistema. E aí, era outro sistema, né? E aí eu encontrei um amigo e ele disse assim, um dia pra mim, por que tu não faz letras? Eu disse, letras? Letras. Aí ele disse, sim, tu não quer aprender inglês? Eu disse, sabe que tu tem razão. Pra ser um médico, tem que aprender letras, saber inglês, tem que ser mais... Vou fazer letras. E daí foi que eu comecei a fazer letras, né? O primeiro ano, assim, foi muito desafiador, né? Porque eu cheguei na universidade e as aulas eram todas em inglês, né? Já desde o início, inglês? Sim, desde o início. Nós tínhamos uma professora chamada Ana Villa e a outra que dava conteúdos básicos e puxavam muito, assim, sabe? E eu não tinha feito inglês no ensino médio. Essa foi a maior dificuldade. Tá, e como é que nas primeiras aulas, como é que foi entender inglês? Nossa! A única coisa que eu lembro assim, era she, he, nada mais, né? Saía assim, né? Tonta daquela aula. Enfim, e aí eu comecei, por sorte, então, né? Eu tive professoras maravilhosas mesmo. E eu fazia conteúdos básicos de manhã e nós tínhamos aula o dia todo, né? De manhã e de tarde. Diferente de vocês que têm essa mordomia aí agora. E aí eu fazia de manhã aula de conteúdos básicos para poder entender a aula de tarde de inglês 1.
E muito estudo. Chegava em casa de noite, estudava. E na época a gente tinha aquelas fitas, né, e tudo mais. Foi quando eu também me abracei ao uso das tecnologias, né, que foi o que me ajudou muito, assim. Sim. Foi o que definiu depois o meu caminho como professora de línguas e tecnologias. Eu descobri que as tecnologias podiam me ajudar nesse sentido, né, então eu comecei a usar muito a internet, procurar material. Foi na época que eu conheci a internet. Pois também, eu ia perguntar, era bem no início da internet, né? No Brasil, pelo menos. Eu tinha tido um contato inicial com a internet bem naquele ano ali, foi em 96, quando eu comecei a fazer graduação. Mas eu não tinha muito acesso, porque em casa, né, era o maior acesso era na universidade. Eu comecei a ter contato com isso, né? Nos moldes. Naquela época, na universidade, eu comecei com uma bolsa de trabalho na biblioteca. Então, era onde eu tinha mais acesso, né? Mas, claro, que era naquela coisa assim, eu atendia uns 4, 5 na biblioteca e daí ia lá, tinha passado uma postagem no chat, né, pra poder conversar com alguém. Então, era assim, ela era muito lenta, né? Muito devagar, né? Então, a gente passava horas ali, né, tentando fazer alguma coisa. Nada a ver com a de hoje. Né, muito, nossa. E depois, sim, a gente conseguiu ter internet em casa, mas a internet de escada, né? Depois da meia-noite, final de semana. Aquela história toda. E aí depois, ao decorrer dos semestres, foi tranquilo. Aí tu foi pegando a manha e gostando. Não foi muito tranquilo assim, sabe? Porque era muito desafiador. Naquela época a gente tinha professores assim que eram bem exigentes. Claro que hoje também a gente tem professores que são bem exigentes, né, no curso. Mas a gente tinha que falar todo o tempo em inglês, né? E era bem marcador assim no curso, definidor, o quarto semestre. Eu tava indo pro terceiro, pro quarto, tava ali meio na corda bamba, né? Será que eu vou? Será que não vou? Quero fazer, não quero. E aí eu encontrei uma professora também maravilhosa, a professora Desirê Mota Roth, que criou o Labiler, né? Final de 97, início de 98. Eu disse pra ela, olha, eu gosto muito de tecnologias e queria fazer um projetinho, assim, com uma escola e tal. Aí ela ficou me ouvindo, assim, aquela história, né? Ela conta até hoje pra mim que ela disse que eu cheguei com um monte de disquete na mão. Eu não me lembro disso, que eu cheguei com um monte de disquete na mão. Tipo assim, mas era pra impressionar que eu tava com aqueles disquetes, né? Assim, né? Você só leva aqueles disquetes, né? Não era nem os pendrives, os disquetão. Só pra dizer que entendia do assunto. Aí ela disse pra mim, tá, quem sabe a gente vamos começar a fazer um projeto. E ela começou a montar o Labiler, né? Um laboratório de ensino de produção de leitura e redação. A gente começou a trabalhar num projeto juntas, né? Foi o que me motivou, assim. Eu me encantei, né? Comecei a colocar em prática aquilo que eu sabia, Sim, que aí né? foi pras escolas e aí já sentiu que tinha uma motivação pra fazer as coisas, não só dentro da sala de aula. A gente não chegou a ir tanto pra escola, mas nós começamos a trabalhar muito com projeto de extensão, né? Dentro da universidade, oferecer curso de línguas ali. E eu comecei a elaborar um curso de línguas de inglês mediado por computador, que a gente chamou na época de Web English, né? Sim. E ele misturava, então, aprender a usar a internet e ensinar inglês, né, para nível básico, assim. Então, foi o que eu comecei a fazer, criar tanto material, dar as aulas depois, né? Sim. E foi bem interessante. Daí isso me atraiu. Eu não desisti do curso, foi o que não... Foi o que te fez ficar. Exatamente. Mas a senhora nunca parou assim e repensou, sabe? Pensar em desistir e ir para a área da saúde, ou depois que a senhora começou a pesquisar? Não conseguia mais me imaginar sendo da área da saúde, de jaleco. Sabe? Exatamente. Eu comecei a ficar assim, até com... Tentei depois pensar em voltar, né? Mas não me sentia atraída. Quando eu terminei a graduação, que eu já fui fazer mestrado também, tava com aquilo certo, né? Que minha área mesmo era educação e era letras que eu gostava de fazer. Pois né? Então, quando eu fui pro mestrado, eu já tinha isso em mente, assim, que era isso que eu queria seguir. Sim, coisa boa. E o mestrado foi na Unicamp. Isso. Como é que foi isso? Se mudar pra outro estado pra fazer mestrado? Esse foi o desafio número 2, então. São muitas missões e vários desafios para resolver, né? Fazendo já uma intertextualidade com os jogos, né, que hoje eu trabalho. A questão da Unicamp também foi, né? Eu queria fazer mestrado e eu queria seguir nessa linha de tecnologias, né? E que era muito nova, assim, no país, né? O grupo de pesquisa maior era ali na Unicamp, São Paulo, que a gente tinha contato. Tinha o professor Lefa aqui no Sul, mas não era tanto ainda conhecido. E mesmo que era numa universidade
universidade particular, se não me engano. Então, me chamou a atenção ir para a Unicamp, né? E eu fiz o projeto, mas fiz assim tudo meio que escondido, né? Porque meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse. E eles não queriam que eu fosse, né? Eu disse, bom, eu vou tentar, né? Fiz o projeto, mandei. Nossa, e daí eu fui aprovada, né? Daí foi aquela coisa, assim, não imaginava, E agora? né? Que eu ia... Como é que vai contar? Mas aí eu fui, né, decidi, mostrei para eles, né, mas com a dor no coração, porque eu tinha a professora Desirê aqui, eu queria fazer mestrado com ela também, mas eu sabia que a Unicamp era uma oportunidade única, Sim. né? Sim. Então, eu disse, não. Aí um dia até ela me ligou e disse, Suzy, tu vai fazer aquilo ou vai fazer lá? Eu disse, bom, professora, eu te amo muito, mas eu vou ter que fazer essa parte lá. Daí eu fui, né? E foi muito bom, assim, né? Aprendi muito, mas passei realmente muita dificuldade. Vocês imaginam o que é viver com R$720 em São Paulo? Pois Ah, eu é. ia perguntar. E tu já tinha saído do estado antes? Não, nunca tinha saído. Só tinha saído eu vim de Três Passos, né? Porque eu nasci em Três Passos, né? Vim para Santa Maria. Eu fiquei aqui, trabalhei, estudei um pouco sozinha com meu irmão junto. Depois meus pais acabaram vindo, né? Para nos dar esse suporte, né? Sim. Financeiro e tudo, porque também eles não tinham condições, né? De manter a gente estudando aqui, né? Sem que eles viessem. Sim. E foi a decisão que eles tomaram, então, de vir para Santa Maria. Quando eu fui a São Paulo, eu sabia que eu tinha que sobreviver com esses R$720, que era a bolsa que eu ganhava. Sim. Sim. Né? Fez Então, malabarismos foram, assim, pra isso. Fiz malabarismo, exatamente. Eu morei com uma amiga lá e tal, a gente dividia as contas, mas às vezes eu me via super apertada, assim, né? Não podia, né, nem piscar, nem sair, fazer nada. Nem um docinho depois na fila do refeitório. Ou quando saía e gastava, eu sabia, né? Na próxima semana vai faltar, não tenho... Então, eu já passei alguns perrengues. Os sufocos assim, de universitários, né? Exatamente, já sei o que é isso. E o mestrado em inglês veio desde a graduação, né? Porque tu fez dupla licenciatura na graduação. Sim. Uhum. E aí, mas tu preferiu fazer em inglês, que era já o que tu tava encaminhada, assim, mais ou menos. Sim. Depois eu acabei me apaixonando, né, pela língua inglesa, assim. Eu tive uma professora de inglês no ensino fundamental que me marcou muito o lado negativo. Então eu queria fazer alguma coisa diferente do que aquele lado negativo. E quando eu resolvi aprender e pensar e achei que as tecnologias podiam me ajudar nesse sentido, né, foi o que eu me dediquei mais. Eu gosto de português, gosto de literatura, mas não tanto assim como eu gosto do inglês, né? Sim. Então foi o que eu me dediquei e resolvi a trabalhar nisso. E no fim a gente acaba, quando a gente faz licenciatura dupla, né, a gente acaba tendo que se dedicar melhor a uma das duas habilidades. Ou das três, né? No caso, que nós éramos três. E três? Sim, por causa da literatura, né? Que tinha que... Sim, verdade. Então, a gente tinha que... Eu digo que são três, né? Porque é três mundos diferentes, né? Então, eu preferi daí trabalhar com a língua inglesa, né? E daí sempre me dediquei a isso, né? Então, o mestrado foi voltado justamente para isso, para entender mais sobre ensino-aprendizagem de línguas, né? Ensino de língua inglesa, né? E tentar melhorar sempre nesse aspecto, né? Porque a gente vive, né, sempre um processo constante de aprendizagem, né, eu acho. Sim. Assim. Tu nunca sabe tudo, né? Exatamente. Sim, tudo é aprendizagem. A senhora sempre foi bem voltada, assim, tipo, pra linguística. Nunca fez nada entre a literatura, assim? Não. Ou nunca te atraiu, assim? Não, nunca fiz nada pra literatura, não. Hoje eu tenho muita curiosidade, assim. Às vezes eu sinto vontade de voltar a estudar literatura, né? Sim. Saber mais, né? Na época da graduação eu meio que criei um ranço, assim, com os professores de literatura. Eu vou confessar, então, no confessionário. E aí, tipo assim, era obrigado a ler Édipo Rei, Odisseia, sei lá, aquelas Ai, nem me fala. aquelas coisas, literatura greco-latina, enfim, né? Claro que as professoras de literatura que não fiquem bravos comigo, que são minhas colegas, muito delas, né? Mas, enfim, foi, assim, muito complicado. Na época de ensino médio ainda, eu lia muito, assim, depois eu acabei deixando meio de lado. Hoje me interessa muito saber mais sobre narrativa, né? Por exemplo, eu gosto muito dessa parte por causa de
que eu tenho trabalhado um pouco com jogos, né? Jogos digitais. Sim. Então eu tenho procurado ler alguma coisa assim mais sobre isso, né? Tenho interesse de fazer mais projetos relacionados a isso. Mas ainda não tive tempo, né? Assim, a universidade exige muito da gente, né? Demanda muito trabalho. Então tu tem que acabar se especializando cada vez mais e acaba ficando muito... A né? hiperespecialização, né? Na linguística aplicada mesmo. Sim. Né? Eu sou meio a doida das viagens nesses podcasts. Eu não sei se a senhora anda ouvindo, mas eu sou. E aí eu queria saber sobre o teu doutorado, porque eu notei que tu teve a oportunidade de estagiar nos Estados Unidos, em Iowa, mais especificamente. O que te levou a querer fazer o doutorado? Já era pensado desde o mestrado ou não? E como foi a experiência de fazer um doutorado de sanduíche? Sim, quando eu decidi, né, que eu queria a carreira acadêmica, né, quando eu terminei a graduação, eu fiz estágio e percebi assim, não, ensino médio não tem muito perfil para ensino médio, né, pensei assim pra mim, eu gosto de trabalhar com língua, mas eu quero trabalhar com jovens adultos universitários. Eu decidi por a carreira acadêmica, né, Sim. foi o que me levou a fazer o mestrado e o doutorado. Então eu voltei de São Paulo, a questão financeira, né, não tinha como continuar lá sem ter uma bolsa. E daí naquele ano a minha orientadora não tinha vagas. Daí eu voltei para Santa Maria, né? Depois eu decidi, então, não, vou fazer doutorado. E aí eu voltei para casa, né? Para casa dos meus pais, comecei a procurar emprego, né? Foi uma época bem difícil, assim, que a gente não tinha muito concurso. Eu acabei encontrando meu marido, casei depois. E aí eu resolvi fazer o doutorado porque eu queria continuar, né? E aí a opção aqui em Santa Maria era fazer aqui ou em Porto Alegre, né? Só que o dia que eu fui fazer, eu ia fazer na URGS, surgiu uma oportunidade de trabalho. E aí eu optei por trabalhar e não fazer o doutorado na URGS. E daí foi que eu decidi, então, fazer aqui em Santa Maria em letras mesmo, né? Porque eu queria trabalhar linguagem e tecnologias, né? Na URGS eles tinham um programa específico de informática na educação, né? Mas não era tanto voltado para letras, né? E daí quando saiu em letras, eu pensei, vou fazer em letras porque no fim eu quero seguir trabalhando com letras mesmo, né? Talvez abram-se oportunidades nesse sentido. Eu decidi fazer aqui com a professora Desirê, né? Sim. Mas claro que eu voltei minha pesquisa para análise do discurso e gêneros que ela trabalhava, né? Na época eu fui investigar então sobre o que os pesquisadores na área de Computer Assisted Language Learning, que é CAL, né? Pesquisavam, o que eles faziam, que discursos emergiam dessa área, né? E aí foi o que me levou a ir para Iowa também, no sentido de que lá é um centro muito forte de pesquisa em Computer Assisted Language Learning. A minha orientadora lá foi a professora Carol Chappell. Ela é uma das referências, ela que começou muito junto com Al Schauer em 1990 e poucos, né, a trabalhar nessa área, né? Então ela era uma referência assim que me chamou muita atenção. Daí eu entrei em contato com ela, depois de tanto insistir, né, porque ela é meio assim celebridade, né? Sempre com os disquetes nas mãos. Sempre com os disquetes nas mãos. E aí eu fui, né, até outra pessoa assim que é uma pessoa que eu acho que tá na base do PET, e a professora Amanda, né? A professora doutora Amanda. Na época eu tava, assim, daquela ideia de ir pra lá, tinha bolsa, né, no programa. Mas eu tinha medo de novo, porque eu dependia da bolsa pra sobreviver. Daí uma coisa é tu sobreviver no Brasil, outra coisa é tu sobreviver nos Estados Unidos, né? Se agora já é difícil, imagina. São Paulo foi só treinamento, só. Só treinamento, exatamente. Aí eu fui lá e um dia ela disse assim pra mim, Suzy, não tem outra oportunidade igual na vida. Se tu for lá e tiver que gastar $1 por dia pra sobreviver, é com isso que tu vai sobreviver. Isso é uma experiência da tua vida que tu não vai, não pode deixar passar, né? E que talvez num outro momento, quando tu voltar, tu vai poder então gastar tudo que tu quer, conhecer outros lugares que tu quer. Mas não deixa de ir, né? Então ela me incentivou muito, assim, nossa, ajudou a decidir que eu queria ir, né? E disse, não, eu vou. Só que aí eu sabia que eu ia de novo sobreviver com a bolsa de Por 750, né? Só que agora em dólar. Era um pouquinho mais, né? Era $1.100, eu acho que era, se não me engano. E aí foi, né? O perrengue de universitário nunca para. Não, para. Então eu fui. Realmente, muitas vezes eu passei assim, café, né? Que a gente passava lá e comprava o café e
e os brownies, os cookies, né, pra passar o dia na biblioteca. Então, mas foi legal, sabe? Não me arrependo, assim, realmente. Foi não uma tive boa ainda experiência. não tive a oportunidade ainda de voltar, porque depois, então, tu tem que começar a trabalhar, juntar dinheiro, né? Mas Sim. agora meu plano é que... Era pra ser ano passado, mas eu não consegui sair ainda, né? Assim que eu conseguir sair de novo. Então, espero que agora tenha uma experiência um pouco mais tranquila. Vai ser sim. E Sim. com essa experiência toda, tem alguma ideia de quais as principais diferenças entre as universidades no Brasil e nos Estados Olha, Unidos? Tanto cultural, assim. No teu ponto de vista, assim. Os alunos lá, eles têm muita autonomia, né, para estudar, assim. Isso é uma coisa, assim, que eu senti muito, né? Que é diferente dos nossos alunos, né? O nosso aluno, ou nós mesmos, né, como aluno, a gente não tem aquela cultura de estudar, né, de estar estudando, de ir para a biblioteca, principalmente. Isso é uma coisa que eu percebi muito, né? Os alunos lá, eles saem de manhã, eles vão na biblioteca, eles passam o dia na biblioteca, eles estão lá estudando, eles têm as gabines, né, que eles ficam lá estudando. Então, eu aprendi muito isso, assim, de ficar na biblioteca, de ficar lá estudando, se virar sozinha, né, de ter que aprender, que tu vai marcar um horário lá com o teu orientador, mas é aquele tempo cronometrado, Sim. né, e tu traz as tuas dúvidas, ele resolve e te vira, né, vai, né? Então, nós ainda somos muito aquele modelo, assim, né, mãezão, paizão, né? Mãezona e paizão que fica cuidando, né? E né? Passando a mão na cabeça, né? Essa é uma grande diferença, assim, que a gente nota, né? Das universidades. E essa exigência, assim, de você ir pra aula, ter que ter lido o texto, né? Pra discutir mesmo, porque é o momento que tu vai, né? Discutir com o professor, aprender junto com ele, Sim. né? Enfim, essa é uma parte, assim, que pesa bastante, né? Diferença... É mais, então, disciplinado, assim. É mais focado. Mais ou menos. Também, mais autônomo, né? O aluno tem que ser muito autônomo, assim, nesse sentido. Mas eles também valorizam muito, assim, né? O aluno que se destaca, tem isso, né? Eles gostam de aprender também junto, né? Assim, isso eu sentia junto com a minha orientadora lá, né? Quando eu trazia ideias, ela gostava, ela demonstrava isso, que ela ficava, né? Encantada também, né? Quando tu trazia novas ideias e podia colaborar. Eles fazem reunião, por exemplo, ao meio-dia, aqueles... Como é que eles chamam? Brown Bag Meetings, né? Que é os encontros ao meio-dia pra ti. Tu leva o teu lanche e tu vai ter, tipo, um encontro dos petianos lá naquele horário, comendo, né? Fazendo seu almoço. Não que a gente já comendo, não faça isso. A gente já não faz, mas, por exemplo, aqui a gente vai muito mais naquela flexibilidade. Vamos ver se fulaninho pode. Não, lá eles dizem assim, ó, hoje o horário vai ser tal horário e pronto. Os alunos têm que ir, eles nem discutem, né? Se vira. Se tu quer ter essa oportunidade, vai lá e... Né, Leva tua marmita e vai na fé. Exatamente, bem isso. Mas que legal, eu não sabia que era tão diferente nessa questão, assim. No Brasil é uma coisa mais familiar. Eu acho que ainda a gente tem muito disso, assim, sabe? Mas assim, preferencial teu, tu prefere como é aqui ou como é lá? Eu acho que um mix dos dois, né? É uma coisa assim que às vezes o pessoal que trabalha comigo me conhece um pouco mais, né? Às vezes eu tento trazer um pouco desse estilo para dentro dos meus projetos, assim, né? Mas eu acabo sendo muito flexível, às vezes, né? Eu vou muito, assim, pela agenda dos alunos. É a mãezona. Então, às vezes, acaba, né, que a gente... É difícil, mas eu gostaria que os meus alunos fossem, assim, bastante... Eu acho que eles são, a maioria deles são bem autônomos, né? Mas, às vezes, a gente... poderia ter um pouquinho mais ainda de autonomia, né? Fica a dica. Então, agora, as indiretas. Falando em projetos, prof, fala um pouco mais, já que tu é coordenadora, sobre o Lab Beon. O que acontece lá? Como é que é o laboratório? Sim. Bom, o Labeon é o meu projeto particular, né? Que é voltado para línguas online, né? Mas eu também coordeno o LabLink, que é a sala ali na 3311, né? Que é a sala mais para diferentes atividades do curso de letras, né? Mas como projeto, o Labeon, eu trabalho nessa ideia de
construção de material didático digital, né? Preparar o aluno para ser professor desse novo mundo agora que vocês estão vivenciando aí, né? Que está acontecendo na pandemia, mas para trabalhar com EAD, para trabalhar com ensino híbrido, né? Então, as minhas pesquisas, como elas sempre se voltaram para o uso da tecnologia, né? Eu me preocupei que necessitava, então, formar esse aluno de letras também para esse novo contexto, né? E essa formação inclui desde preparar um bom material, um material que seja adequado para esse novo meio, né? Para esse contexto. E que também ele saiba que estratégias ele vai usar, como que ele vai ensinar nessa nova modalidade, né? E agora, na verdade, né, a gente está passando por esse momento e vivenciando, né? Analisando tudo que está acontecendo, né? Eu, às vezes, ouço depoimentos de alunos, assim, que dizem eu entrei lá no Moodle, fechei tudo e saí correndo. Por quê? Porque isso... É o meu depoimento. Não queria dizer nada, mas me identifico. Por que isso acontece, né? Porque alguma coisa está errada nesse sentido, né? De que talvez o material não está tão atrativo, talvez, né, há uma grande sobrecarga de atividades, né, sendo propostas, né? Porque muitos professores agora não sabem como lidar com essa nova modalidade, né? Então, eu sempre pensei que a gente precisava de formação nesse sentido, né? Nosso curso de letras não tinha, até então, disciplinas que trabalhavam isso, né? Agora, com a mudança de currículo, que a gente começou a inserir essas discussões e criou disciplinas que são obrigatórias, né? Que vão trabalhar sobre o letramento digital, como preparar material didático para o ensino EAD, né? Mas até então não existiam, né, essas disciplinas. E por isso então que eu decidi criar esse projeto, né, para ter uma oportunidade a mais para os alunos vivenciarem isso na prática, né? E o Labeon então surgiu nesse sentido de formar o professor e fazer com que ele tivesse experiência tanto de ensinar, né, na modalidade híbrida e EAD, como criar material didático. E aí a gente tem feito isso, tem alguns participantes, né, tem o projeto desde 2012 já, né, tenho alunos que são de mestrado, que trabalham junto dentro do programa que eu oriento, né, tem os projetos de extensão que a gente oferece, né, via Labeon, em parceria com o Labilin também. Os cursos de extensão para a própria comunidade acadêmica ali. Mas é mais tipo um laboratório experimental, mas é tipo assim também. Tem bolsista de iniciação científica junto, né, que trabalha no mesmo projeto, né. É um PET reduzido, vamos dizer assim. E o bom dos laboratórios, desses programas, é que, assim como aconteceu contigo, estimula o aluno a querer ficar no curso, né? Exatamente. É uma motivação sempre. Sim. Eu acho que eu tenho tido, assim, alunos que começaram comigo lá em 2012, 2013, que se formaram, e eles contam hoje, né, que foi uma oportunidade única, assim, única para eles, né, para eles poderem continuar e se sentir motivado, enfim. Mas, claro, que a gente tem encontrado alunos que também vão por um período e depois não querem, acham que não é aquilo que eles querem, né? Sim. Então, há uma grande... vamos dizer assim, alunos que entram, né, e ficam um tempo, depois vão, não se identificam, né, com aquela proposta, né? Mas é uma oportunidade, assim. Eu tenho, por exemplo, um menino que trabalhou comigo, talvez vocês conheçam, o Maurício. Depois ele foi bolsista da professora Amanda. Ele começou comigo lá em 2013, eu acho que foi. Na época ele fazia pesquisa voltado para o inglês, só que daí ele se identificou e disse: não, professora, eu gosto de português e gosto de linguística. Ele gostava de muito de social. Eu disse: então, né, vai achar quem te facilita. Se joga. E assim, se joga. E assim acontece com vários, né, que acabam se descobrindo e vão para outros, né, laboratórios, enfim. Mas eu acho que tudo isso é aprendizagem, né? E é bom o que vale é a porque a pessoa experiência. vai experienciando, vivendo, né? E em meio a tanta experiência, assim, através de pesquisas, trabalhos com Labeon, eu queria que tu me dissesse qual é a principal diferença que tu nota entre um professor presencial e um professor à distância. A principal diferença é se fazer presente à distância. Sim, respondido.
Obrigada. Mas, assim, claro que isso também tem influência no material que você vai criar, né? O próprio material pode ser uma forma de tu te fazer presente, Sim. mas se ele não se tiver, vamos dizer, adequado a esse contexto, né? Ele não vai te engajar, ele não vai te motivar. Então, né? o problema da distância é mais, tipo, tu manter o aluno motivado e querendo estudar? Também, né? As estratégias que a gente tem que utilizar, né? Para manter esse aluno engajado, né? Um pouco passa por isso aí, pelo próprio material, pelas estratégias. Como que o professor vai te engajar nesse novo contexto, né? Como que tu vai atrair ele para que ele tenha uma rotina de estudo, né? Para que ele, principalmente, se sinta motivado a querer continuar aprendendo, né? Hoje a gente está passando, assim, por um momento de vivências, né? Mais reais, eu acho, por esse momento de pandemia. E que está sendo bem desafiador, tipo, né? Tanto para nós que já tínhamos experiência... Sim. Tá sendo desafiador, imagine para quem não tem experiência, né? Vai dar bastante material pro Labion, pelo menos. Vai dar, com certeza. Eu sempre dizia, né, que era muito diferente e às vezes a gente ainda não consegue expressar tudo aquilo que realmente acontece, né? Mas eu acho que as pesquisas agora têm colaborado bastante para essa descrição, né, para essa diferença. Mas o que eu tenho sentido é isso, assim, né, essa diferença. Como se fazer presente, mesmo à distância, né? E a necessidade muito de feedback, né? Ah, sim. O aluno precisa desse feedback, o professor. Sim. Isso também é um trabalho que demanda muito do professor, Sim. né? De dar retorno para o aluno, né? É uma forma também de manter ele. Né? É uma motivação, engajado. né? É o estar presente à distância, né? Exatamente. Mas Verdade. é Então, isso. prof, agora a gente vai começar o quadro de frente com o pet. Ai, meu Deus. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí tu tenta me responder o mais rápido possível. Tá bem. Let's go? Let's go. Então, prof, que livro tu indicaria pra gente fazer uma leitura? Tô com um aqui na minha frente, ó. A Realidade em Jogo, da Jane McGonigal. Sobre o que é? Ele é um livro de uma pesquisadora que trabalha com jogos, né? E ela fala, né, que os jogos, né, eles nos tornam melhores, né? E eles expressam essa questão da felicidade, né? De que hoje os jovens buscam muito a felicidade e não encontram, né? Sim. Então ela traz umas discussões bem interessantes nesse Ai, que legal. sentido. Assim. Meio filosófico até, né? Isso, e um outro que eu tenho lido agora também é O Mundo de Sofia, que faz uma, não sei se vocês já É viram, bem bom. Sim. relação com a filosofia, né? Filosofia, sim, exato. Eu tenho procurado ler algumas coisas assim, diferentes, voltada para também com ensino, ser professor. Tenho lido até, tipo, Sérgio Cortella, outras coisas assim. Vários. Mas livros bons. Para essa questão de entender um pouquinho mais até esse processo de ser professor e como que a gente vai se construindo, né, nesse processo todo, né? O que é Eu ser o gosto. professor, né? Exatamente. Né? Então, são dois livros assim que eu gosto. Vocês vão ver uma coisa, eu sou uma libriana, tenho muita dificuldade de assim, escolhe um. Eu não sei A escolher, culpa é tá? do signo, a culpa é do signo. Totalmente entendível, não tem problema. E uma música? Tu teria alguma pra indicar? Uma música, Tá, eu vou dizer uma música que eu tenho escutado com a minha filha, tá? Agora eu tô na fase assim. Eu tô na fase agora Now United, All Day. All Day, All Day, All Day. Essa eu conheço. Então eu tô assim, bem como diz a música, All Day, All Day, All Day. Gosto de Now United. Ai, gostei. Eu também, tô na fase Now United. Um filme ou uma série, ou os dois? Sabe que eu vi agora recentemente aquele, não sei se vocês chegaram a ver, O Estagiário? Ah, eu gosto. O Estagiário daquele senhor. Sim. Sim, da Netflix. Sim, amo esse Isso. filme. É muito legal. Inspirador, Mas eu tenho- né? É inspirador. Ele fala assim, né, dessa ideia de que você tem que desenvolver uma liderança, né? E que nunca é tarde Fazer também aquele que pra tu começar gosta. um projeto. Exatamente.
Outro filme que me trocou, assim, agora recentemente, aquele... Ai, não é Janela da Cela? Não, É Milagre na Cela 9? É 9, 7? Milagre na Cela 7. Isso, Milagre na Cela 7. Fui pro 9 já. Fui pro 9, tô bem informada. Bem legal também. É que eu sou muito eclética, assim. Eu gosto desde Rambo até... Mas esse filme Milagre na Cela 7 é pra chorar, assim, ó. Pra te... É pra chorar. É pra te desidratar. E uma série? Eu gosto muito da How to Get Away with a Murder. Eu amo. Sou fã. Com a Annelise, perfeita. E com isso a Viola Davis, né? Muito dela, Baita atriz. né? E em uma palavra, Ai. o que é ser uma professora de inglês pra ti? Ai, é aprendizagem. Se uma palavra, eu vou falar, eu já ia dizer uma frase aqui agora. Libriana. Mas numa palavra eu diria que é aprendizagem. Aprendizagem. Em constante aprendizagem. É desafiante também, né? Mas se você não sempre está aberto a aprender, né? Acho que jamais tu vai ser um bom professor ou Sim. um bom pesquisador, né? E a gente nunca vai saber tudo, né? Então eu acho que... E outra coisa que envolve muito é ser humilde, né? A pessoa tem que admitir muitas vezes, né? Que ela não sabe tudo, que ela precisa aprender. Você aprende junto com o aluno, você troca experiências com ele, né? Então, eu sempre me vi assim, pra mim, assim como eu falei lá no início, a minha vida é cheia de missões e desafios e é um processo constante de aprendizagem, né? E agora, constante. então, uma parte que eu mais gosto de todas, né? Em meio a todos esses desafios acadêmicos, qual foi, assim, a pior vergonha alheia que tu lembre de ti mesma, assim? Como libriana deve ter muitas também. Sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Tem dois perrengues assim que eu passei no meio acadêmico que me deixaram. Eu sempre fui uma pessoa muito emotiva. Sou uma pessoa bem emotiva, né? Sim. Aí teve uma situação num ano... Ai, foi tão boa aquela aula, aquele semestre com aqueles alunos. Eu não me lembro agora se foi... Acho que foi 2016, quem sabe, 17. E aí, eu me emocionei muito no final do semestre, assim, né? E comecei a falar pros alunos, né? E eu comecei a chorar na aula, né? E aí os alunos perceberam, assim, começaram... Eu disse, professora, por que a senhora tá chorando? E eu disse, eu tô emocionada. Mas eles também conheciam muito aquele negócio. Mas eu chorei, assim, não conseguia me acalmar, né? Depois eu pensei, meu Deus, que bico, né? Drama. Todo mundo ficou apavorado. Chorar dentro da sala de aula. Chorei. Assim como na abertura de um evento, criatura, eu também fiquei muito emocionada por causa da equipe, todo o trabalho que deu, assim, foi muito difícil, né, pra gente conseguir organizar o evento que a gente tinha. E eu me emocionei naquela abertura daquele evento, chorei na abertura. Ai, que ódio que me dava depois. Sempre com choro. Sempre com choro. E tanto que tinha um aluno meu que disse assim, professora, nós nunca vamos te convidar para ser homenageada, porque ela chora demais. Eu disse, é verdade, não me convide, porque eu vou fazer o maior fiasco. Eu acho que tem algum câncer nesse mapa astral aí. Deve ter. Mas assim, é uma coisa que eu tenho trabalhado pra tentar, né? Não ser tão emotiva, mas é que, sei lá, Difícil, é o jeito. né? Sim, Personalidade, eu acho. E agora, tu tem algum conselho, dica, indicação, alguma coisa assim pra um aluno que vai cursar ou já esteja cursando ou até tá considerando cursar algum dos cursos de letras? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa se identificar com aquilo que ela gosta, né? Se ela realmente gosta daquilo que ela faz, né? Então, daquilo que ela está estudando, acho que esse é o primeiro passo, assim. E para vocês, como aluno que estão ali, né? Aproveitem cada momento da graduação, né? Participem muito de projetos, né? Se envolvam nos projetos, nos eventos acadêmicos, né? Porque é o momento que a gente mais aprende na vida e leva, né? Então, Sim. tem que aproveitar cada momento, assim. Eu fiz essa trajetória, não me arrependo, né?
vivi muito dentro do laboratório, trabalhando, fazendo pesquisa, me dediquei às bolsas, né? Acho que isso que cria um diferencial quando você vai, né, para o campo de trabalho depois e tem a oportunidade de ingressar, né, de trabalhar. As pessoas valorizam muito isso, né? Então, não deixar de ter, de participar, de ter essas oportunidades, né? Sim. De conhecer realmente como que é a nossa profissão, né? Hoje a gente tem um grande leque de oportunidades, né? Trabalhando com tecnologias também. Hoje o linguista é muito mais reconhecido, eu acho, né? Do que antigamente, do que ser só professor. Hoje você pode ser um linguista que vai trabalhar numa grande empresa, né? Ou um tradutor, né? Sim. E um professor de português mesmo, um bacharel. Então, acho que explorar todas as oportunidades e viver ao máximo a universidade, acho que é o que eu recomendo, assim, né? Foi uma experiência que eu passei e não me arrependo. Calma, não Morar na chora. universidade. Morar na universidade. Acontece. E é bom, sabe? Eu acho que é recompensador, assim, né? Mas claro que a pessoa tem que gostar daquilo que ela faz. Sim. Né? Sim. A partir do momento que tu se identificou e que tu achou que aquilo ali, né? Vai em frente, né? Se não tiver 100% ali, não vale a pena. Exatamente. Isso. Tem que gostar daquilo que tu faz. Né? E por último, assim, algum recado, divulgação, recomendação que tu queira fazer, esse é o teu momento de expor teu job. Eu usei certo? Eu usei certo? Sim. Então, eu gostaria de convidar, né, mais alunos. Eu conheço muito pouco ainda os alunos do curso de letras, né, de vocês portugueses, assim, eu conheço muito poucos ainda, né. Bacharelado, então? De bacharelado, né, também desconheço os alunos, assim. E gostaria de convidar, então, vocês a participar, se unir ao projeto. A gente está precisando agora para o segundo semestre, a gente vai de novo começar a trabalhar mais, de novo, né, formação do aluno para trabalhar com essas questões que envolvem ensino híbrido e EAD, né, e não sei como vai acontecer o segundo semestre, mas nós vamos trabalhar bastante à distância também. Acho que vocês têm feito isso, né? Também eu vejo no PET, né? Então, esse primeiro semestre, eu deixei tudo meio parado, assim, só tô com os bolsistas de iniciação científica, mas no segundo semestre eu quero voltar para trabalhar mesmo mais à distância, né? E a gente está precisando de bolsistas, né? Quem tiver interesse, quiser participar, experienciar, né, esse momento aí, tá bem-vindo, né, para participar, para entrar em contato. Tá? Legal. Vocês também, quando quiserem. Quando a gente puder voltar, né, são sempre bem-vindos também para tomar um cafezinho, quando quiserem aparecer. Então, prof, terminou. Thank you! Foi muito obrigada. divertido conversar contigo, a gente adorou. Eu, pelo menos, amei as histórias de choro. Me identifiquei. E muito legal saber sobre tua trajetória também, prof. Muito bom saber esse lado, assim, dos alunos que entram nas letras e começam a gostar depois, sabe? Porque sempre há a ilusão, eu sempre fui apaixonado pelas letras, por português, pela língua. Mas na realidade não é bem assim. Vocês conheceram o lado oposto. A gente ficou muito feliz em te receber. Obrigado mesmo, prof. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, agradeço a Thaís, a confiança, a vocês também. Tenho certeza que vocês serão pesquisadores também brilhantes aí, né? Um futuro brilhante. Carinho muito especial por vocês, pelo PET, né? E continuamos nisso aí.